Hoje nós vamos falar dos 3 inimigos. Ela levanta aqui, ela vai trazer 3 aspectos emocionais que são muito importantes, que devem ser objeto de vigilância nossa durante o processo reencarnatório, porque eles podem se tornar verdadeiros processos que ela considera perseguidores da paz interna e que podem nos colocar em profundo estado de adoecimento, tanto físico quanto psicológico. É interessante que ao longo do livro, ela vai falar, ao longo do capítulo, ela vai falar de 3 pontos, né, dos 3 inimigos que ela considera a depressão, o ressentimento e a exaltação. E ela falando desses 3 aspectos é muito interessante, porque a gente vai percebendo que ela gosta de trazer imagens, ela vai comparar esses processos através de imagens para explicar, acho que energeticamente, entendo eu, como que isso está funcionando no campo vibratório mais sutil que nós não enxergamos por estarmos encarnados e muitas vezes não temos uma mediunidade tão sensível ao ponto de experimentar evidências, né, a respeito desses estados vibratórios. Então, ela vai dizer, na depressão, ela coloca uma imagem mais ligada à natureza. Ela vai falar que é uma noite em pleno dia. Então, é interessante porque quando ela traz essa imagem, a gente tem que tentar pensar com a cabeça da Joana. Imagina que você é um espírito, né, um espírito que está aí desencarnado, e que você se aproxima de uma pessoa que está com depressão, o que é que você vê? Qual é a energia que você vê ali? Isso é muito interessante, e eu acho que ela consegue descrever, através dessas imagens que ela traz, como que está o quadro energético da função espiritual do indivíduo, né? da psicodinâmica ou da energia espiritual que está circulando no indivíduo. Então, ela vai comparar a depressão a uma noite, ou seja, é uma energia que está mais escura, né? Ela está uma energia que está voltada para a escuridão. E ela vai dizer que esse estado de noite vibratória, né, ela vai comparar isso a um tóxico que envenena, ou seja, um veneno. Vai minando, envenenando a alma, né? Muito forte como que não adoece, né, fisicamente com esses estados vibratórios, né? É quase impossível não fazer uma doença física, né, com um estado vibratório tão pesado que nos acomete, né? Então é chegado um momento para nós que certamente nós vamos nos defrontar com essas energias, né? Elas são muito importantes para que nós estejamos atentos aos sintomas do aparecimento dessas energias, tanto da depressão, do ressentimento, quanto da exaltação. É muito provável que tenhamos experiências nesse nível ao longo da nossa existência, quase todos nós, né? E nesse momento é muito importante começarmos a tentar desenvolver hábitos novos, espirituais, para que esses estados vibratórios não se instalem, né, e nós não tenhamos que passar, muitas vezes, longos períodos fazendo uso de medicações psiquiátricas, né, ou de alguma forma nos afastarmos dos nossos compromissos espirituais, decorrente, né, desses estados vibratórios. E o Espiritismo nos dá recursos muito, muito eficazes, né, mas que levam tempo, como tudo na transformação espiritual leva tempo. É necessário a aplicação de passos sucessivos, a mudança do estilo de pensar, né, a mudança do estado vibratório, que está muito ligada à lógica dos complexos, né? O ego vai ter que mudar de lógica, né, para sair desses estados que vão se instalando em nós. É importante a gente perceber que só a cura, só a transformação a partir desses processos
com a mudança de lógica de vida, né? Eu preciso sair da minha lógica antiga para entrar numa lógica nova de viver, e isso é muito importante. Então, por exemplo, uma pessoa que é controladora, ela quer curar o controle se controlando para não ser controladora, né? Ou seja, ela não mudou de lógica, né? Se eu me controlo para não ser controlador, eu ainda estou vivendo a minha lógica, a mesma lógica da minha existência. Isso não é cura, isso não é transformação. Isso são só requisitos que eu estou buscando para me defender de uma realidade íntima que não está sendo integrada. Qual seria, por exemplo, uma cura para uma pessoa como essa? É começar a lidar com excesso de controle, né, a partir, por exemplo, da lógica da fé, ensinada por Jesus, né, de que ela vai com o controle, ela tenta minimizar controlando os aspectos que estão ao nosso alcance controlar e que precisam ser controlados, ou seja, administrados, geridos, mas a partir de determinado momento ocorre uma entrega pela fé, onde eu não tenho mais controle. Isso é mudança de lógica, né? Isso é sair dessa lógica rígida que o ego instala e nós começamos a viver tanto a necessidade de ter determinado controle de aspectos da nossa vida, mas a partir do momento que aquele controle se esvai, eu começo a entrar na lógica proposta por Jesus, que é fazer orações para que as coisas não deem errado, né? Não é buscar o controle a partir de uma demanda inflada do ego, mas buscar se entregar às energias da vida a partir de um estado vibratório que eu vou atrair coisas que podem ser positivas para mim e que me livrar das negativas a partir da oração e do meu estado vibratório. Então, vai gerar um controle através de uma mudança que não é um controle, na realidade, mas um estado de consciência plena, porque se eu estou precisando controlar algo que não foi resolvido, e que vai me colocar em sintonia com a consciência cósmica. Então, quando a gente começa a falar da depressão, por exemplo, quando ela traz aqui, ela vai abordar dois tipos de depressão. E para sair dessa depressão, ela propõe exatamente isso, né? Mudar a lógica de se relacionar com a sociedade, com os próprios problemas. Ela vai dizer assim que a depressão ela vai se instalar como infecção ou como um veneno, ela traz a imagem da infecção e do veneno. É tanto que quando a gente vai tratar alguns aspectos como esse dentro por exemplo, da homeopatia, que mexe muito com a vibração da natureza, né, que nós ativamos dentro de nós, porque nós temos toda a natureza do planeta dentro de nós, como estruturas energéticas que vão ter expressões dentro da nossa alma, né? Então, quando nós estamos diante desses processos, nós vamos ingerir, por exemplo, na homeopatia, substâncias que vão ativar essas energias, colocando para fora esse veneno. Muitas vezes a gente tem que tomar um veneno, a vibração de um veneno, né? Ela coloca aqui que é um veneno, é um mofo, né? Da alma ela compara ao mofo, ela vai comparar a infecção, né? Então, muitas vezes nós temos que fazer o uso de determinadas substâncias que vão ser muito importantes para o nosso processo de melhora dentro da homeopatia e que está extremamente ligado com essa imagem que a Joana traz, né? Para a gente, por exemplo, descobrir o remédio para quem está com depressão dentro da homeopatia, essas imagens são muito importantes para a gente decidir qual vai ser o remédio e a maneira como a gente vai poder tratar um indivíduo que está, de alguma forma, padecendo, né, esse processo depressivo nesse nível, né, nesse nível de perturbação. Então, essas imagens que ela traz são muito importantes para o entendimento do processo, porque, por exemplo, quando nós estivermos em depressão, nós podemos fazer como ela faz. Ela fala, como é que é a minha depressão? A minha depressão ela é venenosa, ela é mofada, ela é úmida,
ela é ácida, ela é chumbo, né? Então, à medida que eu vou dando imagens ao meu processo, eu posso vibrar uma energia que vai diluir aquela imagem na qual está vibrando a minha depressão. Então, ela vai sempre ser uma substância, ser um animal, ser um elemento da natureza, né? E à medida que eu consigo me conectar através do processo da fantasia, visualizando como se eu fosse pintar um quadro da minha depressão, igual ela faz, porque na realidade ela não está pintando um quadro, ela está fazendo uma metáfora da dinâmica energética que ela enxerga enquanto espírito, mas nós podemos fazer isso através da fantasia. Quando na fantasia nós damos imagens aos nossos sentimentos, e uma vez tendo a imagem, o ego pode vibrar, né, para essa imagem, gerando amor e gerando cura, né, ou fazer preces para essa energia que está gerando aquele núcleo depressivo ali. Isso vai ser muito importante. Então, ainda aqui na depressão, o que é que ela vai dizer, né? O que é que ela está contando para nós aqui nesse capítulo? Ela vai falar desses dois tipos de origem da depressão, né? Que é uma depressão que vai se enquadrar de uma personalidade que vai se enquadrar em hábitos sociais que são patológicos, mas eles são banalizados e considerados normais pela sociedade. E à medida que nós vamos vivendo esses hábitos sociais, isso vai gerar depressão em nós. São hábitos que são patológicos, mas a sociedade vê como normal. Como, por exemplo, vou trazer um exemplo simples, né? Que muitas vezes a gente vê no consultório, por exemplo. O padrão de consumo de álcool, por exemplo, da nossa sociedade é um padrão maníaco alcoólatra, né? Pessoas que ingerem grandes quantidades de álcool durante os finais de semana, ou que tenha intoxicações com álcool durante o final de semana em nível de patologia, né? Um consumo patológico. Mas a sociedade considera o consumo patológico de álcool como normal. É normal você se embriagar, ter ressacas fortíssimas, faltar ao trabalho segunda-feira, não conseguir trabalhar, precisar de uma semana para se recuperar de uma jornada de consumo, né, de uma maratona de consumo que foi feita no final de semana, usos para relaxamento, né, o álcool usado de maneira excessiva para relaxar. Então, tudo isso é normal, porque todas as pessoas fazem. Só que, por exemplo, o consumo de álcool e a depressão estão extremamente ligados, né? Principalmente entre mulheres, tem aumentado muito o índice de depressão e alcoolismo entre mulheres, né, na atualidade, porque são doenças que estão extremamente conectadas. E então, a Joana vai dizer que a invigilância de fazer uma reflexão, veja a importância de reflexionar sobre os hábitos sociais e os comportamentos sociais pregados, e que nós nos identificamos com esses processos, vivenciando como se eles fossem normais, eles podem instalar processos depressivos em nós, são verdadeiros venenos para a alma, levando a estados de adoecimento profundo. Então, por exemplo, a questão da decadência da cultura sexual, né? Através desse excesso de sexualidade, né? Essa energia orgíaca que está muito presente nas festas, né? Nos divertimentos de toda ordem, né? A banalização, né? Confundindo liberdade com a desqualificação do próprio corpo, né? Onde o indivíduo diz que é livre por ter relações sexuais com várias pessoas, de maneira indiscriminada, onde por trás está uma mensagem de um lugar onde todas as pessoas podem passar, tocar, desqualificando a própria alma e o próprio corpo, como um lugar de desvalia que é confundido com liberdade. Essas experiências desse porte, né, de muita, vamos dizer assim, de uma empolgação, de uma exaltação, quase como uma mania que passa por tintas sexuais, ou pelo consumo de substâncias, ou o excesso de uma extroversão que é muito pregado pela nossa sociedade sem qualquer reflexão, isso vai gerar um rebote da alma, né? A alma vai fazer a depressão, até mesmo porque esses processos maníacos, né, eles
ou essa exaltação, né, exagerada no sentido da diversão, essa empolgação orgulhosa da vida, isso vai, de alguma forma, sufocar o processo de acontecimento da essência espiritual. Isso vai gerar depressão. Outros fatores é uma alma imprevidente, né, que de alguma forma nunca se preocupou em olhar para si mesmo e fazer processos de elaboração profundos que vão gerar transformação. E a partir dessa realidade, diante da imprevidência com o próprio mundo íntimo, o indivíduo se torna uma pessoa muito sensível e quando os problemas da vida lhe acometem, o indivíduo cai em depressão pela falta de recursos egóicos e de alma para a superação desses choques que a vida nos exige. Isso decorrente, muitas vezes, do desleixo com a própria vida psicológica. Então, ela vai falar muito disso. E tudo isso é visto como natural, porque a nossa sociedade, ela diz que a felicidade é gozar. Ela prega isso, é gozar sem ter doenças, né, e estar bem para poder gozar o máximo possível. E que o sofrimento é a ausência dessa capacidade de estar o tempo inteiro gozando essa realidade da vida material. Quando o indivíduo não consegue gozar, ele cai em depressão, né? Mas cai em depressão por não conseguir ver além desse mundo horizontal e conseguir injetar energia em aspectos mais profundos da personalidade, encontrando uma realidade espiritual muito mais profunda. Então, ela vai trazer esse alerta que isso é um verdadeiro veneno e que uma maneira de superar esses processos, né, desse veneno, dessa noite que se instala no estado vibratório, vai precisar de um exercício muito grande de coragem, né, enfrentamento de coragem, e através do processo da oração para mudar a vibração e a educação mental. Né? Isso vai ser bem importante, gerando reflexão no indivíduo, uma capacidade de reflexão e uma desidentificação dos valores sociais e um fortalecimento do ego para o enfrentamento dos problemas pessoais. Um segundo problema, né, que ela vem trazer, né, como já foi dito aqui no início, é o ressentimento. Né? O segundo inimigo que ela traz é o ressentimento. A ressentir é ficar ruminando, né, processos emocionais internos que ficam como um refluxo constante, visitando o ego, porque não foram muito bem elaborados pela nossa psique. E esse ressentimento, né, vai gerar esse ranço como uma má digestão que fica a todo tempo criando estados emocionais que refletem uma incapacidade de elaboração a partir de uma lógica nova, de problemas que nos acometeram, né, pela relação com outras pessoas ou pela própria vida. Né? Ela vai dizer que o ressentimento, a energia do ressentimento, em termos vibratórios, se assemelha a um mofo. Né? Um mofo. É uma energia extremamente desagradável e que esse mofo, quando ele não é cuidado, ela diz aqui, vai levar ao apodrecimento da energia. Agora, você observa, guardar o ressentimento, que é esse mofo, e que leva ao apodrecimento, consequentemente vai levar à depressão, né? Guardar essa quantidade de energia negativa dentro da própria alma. Isso é muito importante nós refletirmos sobre isso, né? Porque a nossa sociedade, inclusive, até o aspecto científico, ela não vê isso nem como uma patologia, né? Ficar ressentido, né? Agora começou a ser estudado em termos de psicossomática de maneira mais profunda, a importância dessas psicopatologias serem reconhecidas como psicopatologias espirituais, né? O ressentimento é uma delas. Então ela vai dizer que vai se instalar esse mofo e apodrecer porque por algum motivo nós passamos por alguma situação que nós nos consideramos injustiçados ou feridos, ou pela vida ou por alguém, e nós não conseguimos elaborar isso. Ela diz que raciocinar a respeito do evento é muito importante, né? Tentar logicar, né, a respeito do evento, para se alcançar um raciocínio que dilua as emoções, ela vai dizer que isso é muito importante, mas ela vai dizer que quando isso não acontece, ela vai dizer que o ressentimento, na realidade, é uma manifestação de uma impotência agressiva, ou seja, o indivíduo castrou a agressividade que ele não conseguiu revidar no mesmo nível, e depois essa energia fica voltando.
né? A gente fica ruminando esse processo e ele vai gerar complicações tanto físicas quanto psicológicas, né? Inclusive pode nos conduzir à depressão. Quando ela fala que nós estamos dentro desse processo, ela diz que o treino de amor desinteressado é muito importante, por quê? Porque o ressentimento, além de ser esse processo de uma agressividade que eu não consegui revidar, ele passa muito por processos narcisistas, de uma autovaloração exagerada que a gente dá a nós mesmos, a feridas narcísicas que nós não conseguimos superar, e diante desse valor excessivo que a gente dá ao nosso ego, nós ficamos feridos e ruminando esse processo durante muito tempo com um valor exacerbado que nós damos a nós mesmos sem conseguir nos livrarmos daquele sentimento. Então ela diz que essas lembranças carregadas de muitas emoções ficam açoitando o ego a todo tempo, né? E o amor desinteressado é muito importante treinar isso, né? Para que possa se libertar desse processo, porque quando eu amo, eu saio do meu narcisismo. Quando eu saio do meu narcisismo, eu ganho uma capacidade maior de raciocinar a respeito dos acontecimentos que estão me levando ao ressentimento. Isso é muito importante, né? Então ela vai falar que o trabalho também, né? O trabalho de caridade, o trabalho o que é um exercício desse amor desinteressado, ele também é muito importante, porque no trabalho, na atividade espiritual, eu vou entrar em contato com várias situações existenciais que vai ampliar a minha capacidade de raciocinar a vida. E isso vai me ajudar ampliando a minha capacidade de raciocínio com o sofrimento de outras pessoas ou coisas que me acometem, análises mais profundas a respeito da lógica energética da vida, vai me ajudar a enriquecer o meu ego para poder eu diluir, me ajudar a diluir essas emoções muito profundas que ficam nesse refluxo constante em razão do ressentimento. Por isso que a atividade na caridade, o contato com as pessoas, escutando a dor de outras pessoas, né, indo até a dor ajudar, auxiliar, mas reflexionando a respeito dessa dor e não vivendo essa caridade como se fosse uma cartilha, ela vai nos dar recursos de amadurecimento para vencer esse ressentimento e muitas vezes até mesmo evitando que caiamos em depressão. Esse ressentimento ele é decorrente dessa frustração, ele gera também frustração por eu não ter conseguido revidar agressivamente no mesmo nível, então a agressividade é recalcada e depois ela fica nesse ranço, lamentando isso, reclamando o tempo inteiro nesse processo de ressentimento, né? Então é uma manifestação de uma impotência agressiva não exteriorizada, né? Uma raiva não extravasada. Isso vai gerar melancolia, né? Melancolia e frustração, e muitas vezes até desinteresse, né? Pelas relações, pelas atividades, pela espiritualidade. Isso vai gerar um afastamento de núcleos importantes de aprendizados da vida. Ou seja, é um inimigo importante a se observar se ele não está se instalando nas nossas emoções, né? Isso é importante essa reflexão. Diante da depressão e do ressentimento, ela chega ao terceiro inimigo, que ela vai chamar da exaltação. É o momento em que isso está muito conectado, esses três inimigos estão muito conectados, porque tanto as depressões quanto o ressentimento, eles podem ficar ali de alguma forma aninhando, né, gerando um ninho para estruturas de personalidade que vão gerar personalidades exaltadas, explosivas, né, que constelam muito fácil determinados estados emocionais e que vão gerando pancadas sucessivas na estrutura nervosa. Vai açoitando aqueles estados de nervos, né, aqueles estados emocionais, eles são tão intensos que geram a emoção, ela é tão intensa que ela gera um cansaço físico, né? Há muitos estados de depressão que tem muitas tintas de nervosismo, de irritabilidade patológica, né? Então vai gerar essa exaltação. Essa exaltação, ela traz uma outra imagem para dizer, ela funciona quando eu me exalto com algo, um problema, um tema da política, algo que me fizeram, e vocifero, e reclamo, e brigo com acontecimentos, com problemas, às vezes quebro objetos, diluindo essa agressividade deslocada, né, que o ressentimento guarda
para outros objetos. O próprio ressentimento, guardando essa agressividade, vai gerar também a exaltação. Ela vai dizer que é como um relâmpago na estrutura física. É como se a gente fosse acometido por um raio e aquilo vai gerar profundo desconcerto da harmonia das cordas do nosso instrumento de alma, né? Como se nós estivéssemos desafinando todo o nosso instrumento de alma, gerando uma desarmonia profunda. Então, muitas vezes, o ressentimento, que é algo mais comum, que não é tão patológico ao nível de guardarmos assim, ele compõe patologias mais sérias. O ressentimento abre campo para os dois, porque o ressentimento, como eu arquivo uma agressividade, por eu não ter ido a diluir essa agressividade no evento que me ocorreu, ela pode voltar com estado de explosão e exaltação depois, né, como um complexo constelado que retorna, gerando esse processo, e o continuar desse processo, dessa queixa, desse ressentimento, desse ranço, desse mofo, desse apodrecimento, quando chega no nível do apodrecimento, eu já posso falar da depressão, em termos de energia. Então, o ressentimento também conduz à depressão e ele também equilibra algumas questões da exaltação. E uma vez essa exaltação ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, ela vai desconcertando todo o aparelho psíquico, levando o indivíduo a estados de perturbação profunda, onde ele vai ter somatizações, né, onde vão ter os problemas estomacais, as tensões, o bruxismo, as dores articulares, os problemas de refluxo, né, as tensões musculares de toda a ordem, a insônia, os problemas de sinusite, né, de toda a ordem, os problemas respiratórios, vão estar todos ligados, porque é uma energia de mofo, né? Então, observe que nós estamos instalando como se nós estivéssemos criando um quarto mofado. Então, quando a gente está em contato com o mofo, é uma coisa com umidade, a gente vai gerar doenças físicas como se a gente estivesse nesse ambiente. Então, isso vai gerar inflamações, vai gerar essa umidade interna e o organismo vai reagir a esse tipo de energia. Então, nós ficamos aí com esses três inimigos da vida, né, que são estados energéticos que se instalam pela nossa imprevidência e que vai exigir recursos profundos nossos para a superação. E é muito provável que quase todos nós, né, somos pessoas ressentidas, em razão da nossa criança ferida, do nosso narcisismo, e é muito importante nós estarmos observando o ressentimento e o rancor como processo para que nós não caiamos mais tarde em psicopatologias mais graves, em estados de exaltação da alma e depressão. Né? Então, ela traz essa depressão, o ressentimento e a exaltação como estados energéticos da alma que precisam ser observados a todo instante e que podem ser diluídos através da reflexão, da prática do amor para sair do narcisismo, né? O amor a alguma coisa que seja maior do que o nosso próprio ego, alguma atividade, alguém. A inserção nossa nessas atividades vai gerar uma ampliação da capacidade egóica de analisar as dores da vida, porque eu vou encontrar pessoas com dores maiores que as minhas, e isso vai me tirar do meu narcisismo, achando que a minha dor é a maior do mundo. Vai me ajudar a superar esse ressentimento, porque vai gerar uma ampliação do raciocínio nesse sentido, e ela dá um último remédio, que é além da oração, do amor desinteressado e do trabalho na caridade, que é a meditação. A meditação vai ser algo muito importante para a superação desses processos, porque o ego em estado vibratório meditativo, ele consegue diluir essas energias, superar esses estados emocionais, superando o cérebro reptiliano que gera a exaltação, superando o mofo com o sol da luz da consciência, o mofo do ressentimento, e trazendo também o sol da consciência lúcida para as noites de depressão.